você já sabe. Sem ela, não teríamos biologia, história, física, geografia, psicologia, entre outras ciências. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, a realidade era explicada através dos mitos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando o que são mitos. Depois dá uma passadinha lá. Mas você já parou para pensar como que se deu a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico? Oi, eu sou o Davi e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o surgimento da filosofia. Para começar, eu acredito que seja importante pontuar a diferença entre essas duas formas de pensamento. Enquanto o mito é simbólico, ou seja, recorre aos deuses, aos titãs para explicar a realidade, a filosofia recorre a perguntas, a argumentos com fundamento para explicar a realidade. Enquanto o mito se baseia em crenças inquestionáveis, a filosofia se baseia na reflexão e no debate teórico, e está sujeita a críticas e a discussão. A etimologia da palavra filosofia foi criada por Pitágoras, o filósofo da natureza. A história diz que alguém chegou para Pitágoras e disse: "Você é um homem sábio." O filósofo o corrigiu, dizendo que ele não poderia ser alguém sábio. Os únicos sábios eram os deuses. A única coisa que ele poderia ser era um amigo do saber. Alguém que tem um amor pelo saber. Daí, da junção de duas palavrinhas gregas, philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria, surge filosofia. Ou seja, a filosofia nada mais é do que esse amor pelo saber, essa busca pelo saber. Em outras palavras, a filosofia surge com a função de explicar o mundo de forma racional. Uma forma tão diversa ao pensamento mítico não surgiria da noite para o dia. Na verdade, o seu surgimento se deu por causa de alguns fatores históricos que colocaram uma pulguinha atrás da orelha dos gregos. E eu vou enumerar eles aqui para vocês. O primeiro fator foram as viagens marítimas. Você deve estar pensando, viagens marítimas? O que isso tem a ver com filosofia? Acontece que nessas viagens era preciso atravessar os oceanos, e os mitos afirmavam que os oceanos estavam repletos de monstros, de deuses, de titãs e de outras criaturas da mitologia. Só que os homens, ao desbravarem os mares, não encontraram nenhuma criatura lá. Muito pelo contrário, eles encontraram outros povos, outras culturas, outras formas de ver o mundo, e eles começaram a questionar a visão mítica do mundo, o que acabou diminuindo a credibilidade das histórias míticas. Outro fator importante foi a invenção do calendário. Antes disso, a explicação do tempo era dada pelos mitos, e neles o tempo era algo extremamente divino, ou seja, o tempo era algo que somente os deuses poderiam entender. Com esse objeto, o calendário, o ser humano se torna capaz de entender e explicar o tempo, o clima, os ciclos da natureza, como as estações que se repetem todo ano. Outro fator foi a invenção da escrita alfabética. Com essa invenção, os signos, as letras, deixam de ter um sentido sagrado. Antes do alfabeto, existiam outros meios de escrita, como por exemplo o hieróglifo, que tinham uma função meramente sagrada. Ou seja, só quem podia escrever eram sacerdotes. Com o alfabeto, o ser humano se torna capaz de representar ideias com mais clareza, o que revela a nossa capacidade de abstração e generalização. A invenção da moeda também foi um fator importante. A moeda permitiu uma troca de objetos que não são concretos. Como assim, Davi? Eu te explico. Antes do surgimento da moeda, o modelo de comércio era através de escambo, ou seja, eles trocavam objetos por outros objetos. Por exemplo, se trocava um livro por um ventilador. Agora, o comércio passa a ser abstrato, ou seja, para que eu possa adquirir esse livro, eu preciso de tantas moedas. Sendo assim, eu preciso calcular o valor, o que desenvolveu bastante a abstração humana. Outro fator importante foi o surgimento da vida urbana. O desenvolvimento das cidades permitiu uma relação econômica mais igualitária. Ou seja, aquele prestígio que era benefício apenas de algumas famílias deixa de existir. E artistas, artesãos, comerciantes
passam a ser patrocinados, o que faz com que eles se desenvolvam mais. E por último, mas não menos importante, temos como principal fator a invenção da política. Com essa nova invenção, surge na polis um centro onde as pessoas poderiam discutir leis, já que a lei passa a ser vista como a vontade do povo. O poder agora é do povo, é uma democracia e não mais uma aristocracia onde o poder era apenas de uma pequena parcela da população que tinham privilégios. E a política acaba estimulando um tipo de pensamento que pode ser discutido, compartilhado, debatido. E todos esses fatores tornaram possível o surgimento da filosofia com os primeiros filósofos. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, pessoas, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Comenta aqui embaixo que outros temas você quer que eu traga aqui. Então, é isso. E até a próxima.